Nosso convidado já está chegando por aí, é o Dave McLean. Ele tem uma trajetória na música, pessoal, simplesmente maravilhosa. E eu quero que você participe, comentando, tá, fazendo perguntas. No caso, se quiser fazer alguma informação, trazer alguma informação adicional, traz, que é muito legal isso aí. Porque hoje o nosso convidado é ele, Dave McLean. Deixa ficar ligadinho que eu já quero colocar ele aqui no começo. Mandar um alô para o pessoal que está chegando aí. César Defensor, tudo bom, meu querido amigo? Seja bem-vindo. Ivone Magalhães, tudo bom, Ivone? Lilito Excursões, olá, pessoal. Meu amigo Vitor Vena, tudo bem, Vitão? Dave McLean já está chegando por aqui, já chegou na verdade, e eu tô cheio de questionamento para fazer para ele, porque na verdade, pessoal, eu sou um fã da década de 70, da década de 80, onde grandes artistas gravavam em inglês, e hoje o Dave McLean vai contar pra gente um pouco dessa história dele. Fica ligadinho aí, por favor, participa, manda esse link para sua rede de contatinhos, porque vai estar com o Dave McLean. E às 8 horas nós temos uma outra live aí, e depois eu falo para vocês. Olá, Dave McLean! Opa! Rapaz, que alegria, viu, Dave? Tudo bem com você? Alegria minha também. Pô, que legal estar conversando com você. Olha só, para quem falou que não tinha muita intimidade com o Instagram, você foi muito rapidinho, hein? Não, eu apelei pro meu filho, peraí. Mas é bom. Eles aprendem muito com a gente e agora a gente chega nessa fase e a gente começa a aprender mais com eles, né, Dave? É claro, é claro. É sempre Dave, assim. como eu te falei, uma alegria muito grande. Quero agradecer minha amiga Cuca Mesquita, Cacá Mesquita, por estar promovendo esse nosso encontro. Tá um encontro muito esperado. Na verdade, nós já tínhamos marcado uma vez e, no caso, tivemos alguns problemas de internet. Mas hoje a gente vai conhecer Dave McLean. Um pouquinho, na verdade. Porque para conhecer toda a história dele, a gente tinha que passar o dia todo aqui, pessoal. Porque são muitas histórias. Dave, tem muitos anos, né? Muitos anos de história, muita coisa. E cada ano, cada mês, cada dia, cada hora, minuto, acontece alguma coisa, né? Sempre, né? E eu sou sempre assim. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar assim, embora a gente dê entrevista, relembre o passado, conte as histórias, tudo tal, mas eu gosto muito de viver o presente, sabe? Porque o presente sempre coisas novas, entendeu? Eu acho que o passado ele serve sim pra gente aprender, mas a gente não pode viver como o passado, né? Não pode viver. Como lastro, né? Dave McLean. Você se chama, na verdade, José Carlos. Quando foi que o José Carlos virou Dave McLean? Foi em 1973, quando eu tinha um conjunto chamado The Buttons, e nós fomos gravar umas músicas para as novelas da Globo. Nós gravamos músicas para a novela Os Ossos do Barão, né? Que é aquela música Me and You, sabe? Então, não sei se você lembra, né? If me only a smile, 'cause I have no time to wait. Então, o José Carlos virou o Dave McLean a partir dessa música aí. Mas na verdade, Dave, você tem uma história na música desde muito novinho, né? Com 5 anos você já gostava de cantar. Com 5 anos eu já... O outro dia eu estava falando, sabe com quem? Com o Donizete. Sabe o cantor Donizete? Claro, galopeira. Então, e ele estava falando que começou com 5 anos de idade também, tocando cavaquinho, né? E eu também, eu pegava um cavaquinho, mas eu não sabia tocar, não, sabe? Eu ficava no chang-chang, né? Então, mas eu pegava o cavaquinho e começava a tocar. E a rua onde eu estava morando era uma rua que o pessoal, era um bairro periférico de São Paulo, e era um bairro novo, né? Então tinha muitas construções, os pedreiros fazendo as casas, tudo tal. Eu ia lá cantar para os pedreiros, né, tal. Até que eles pegavam e me davam uma grana para ir comprar doce no bar, entendeu? Aí, a partir do momento que eles me davam o dinheiro para comprar doce no bar, aí já acabou a música, só ia pro bar. É igual mesmo, do bar pro bar. Ô, Dave, você é filho de um espanhol, teu pai é espanhol, não é isso? Teu pai era espanhol. Como é que é? O seu pai era espanhol. Era espanhol. E você, posteriormente, há alguns anos, veio cantar em inglês, né? Essa intimidade com outras línguas era dentro de casa ou, no caso, você aprendeu inglês para cantar por necessidade da gravadora? Não, foi pela necessidade, não da gravadora. O que acontece é que cantar em inglês,
a gente tinha sempre os nossos ídolos, né? E os meus ídolos, logo no começo, bom, primeiro eu cantava antigamente, né? Então, que era o tempo dos 5 anos, o negócio e tal, cantava até Demônios da Garoa, né? Olha Até aí. o Saudosa Marroca, cantava a música do Nelson Gonçalves, né? Então, e aquele tempo era muito difícil para moleque, né? É, cantar as músicas dos ídolos que estavam nas rádios. Porque o moleque tem uma vozinha aguda, né? Então vai cantar a música do Nelson Gonçalves, né? Não tem nem deixe que ela se vá, sabe? Aquela vozinha, né? E tentando fazer a voz, deixe, sabe? Então, era isso daí, sabe? Mas em casa não tinha. Em casa tinha. A minha avó, ela falava muito espanhol, sabe? A minha avó, a mãe do meu pai. E aí eu aprendi bem espanhol com ela, né? Com Sim. ela eu aprendi bem espanhol. Mas eu não assumi como é que é? O sotaque, sabe? Porque o sotaque tem um sotaque. O sotaque espanhol é meio parecido com o sotaque mexicano, essas coisas assim, sabe? Quando você fala assim, eu vou a mi casa, tá? Eu vou a mi casa, tá, tá. Você está falando espanhol, mas é um espanhol daqui, né? Então, quando você fala espanhol da Espanha, já tem um sotaque. Eu vou a mi casa, eu vou entendeu? Então, é isso aí que a turma conhece, a diferença entre espanhóis, mexicanos, da Venezuela, tudo. Teve um tempo que eu ia para os Estados Unidos e no começo, né, quando eu comecei a fazer promoção das minhas músicas, tudo tal, eles achavam que eu era venezuelano, era da Venezuela. Por causa do espanhol. O espanhol era espanhol liso, sabe? Era um espanhol liso, não tem igual mexicano ou espanhol, sabe? É só, né? Eu lá, fala como se fala português quase, né? Entendeu? Então é isso daí. E meu pai, ele não falava, eu não lembro dele falar espanhol, eu lembro dele tocando violão só, sabe? E aí que eu comecei a aprender alguns acordes com ele, sabe? Alguma coisa assim. E aí eu comecei a ouvir as músicas dos ídolos, que eram os conjuntos instrumentais, Sim. sabe? O The Ventures, os Shadows, The Shadows, né? E Ventures, que eram os conjuntos instrumentais. The Shadows era inglês, né? E ingleses, né? E o Ventures americanos. E a gente tocava, tinha um conjunto que a gente tocava só música instrumental. Aí depois começou a aparecer Beatles, esse negócio tudo, aí a cabeça mudou. Aí foi só uma música cantada, que eu sempre cantava, né? E eu passei a fazer só instrumental por decorrência de não ter ainda os ídolos, sabe, tal. Apesar que surgiu Elvis antes e tal, mas não era tão ligado no Elvis. Porque eu sempre fui mais de banda, sabe? Mais de conjunto, né? Tal. Mas Então, quando você teve surgiu uma os base muito Beatles, boa. Rolling Stones, aí foi um negócio muito legal. Uma base muito boa, sabe? Só com os melhores, tá? Eu ainda hoje gosto bastante de música instrumental. E aí que eu comecei a aprender inglês, né? Que eu comecei... Bom, eu aprendia no ginásio, né? Tal. E no ginásio, aquele tempo, né? A gente aprendia latim. Olha só, né? Não lembro nada, né? De latim, né? Nem vou na igreja direito para ouvir o padre falar latim, né? Na verdade, mas a gente aprendia latim, escolas... aprendia francês, né? Aprendia francês, que eu não gostava, e aprendia inglês, que eu não estudava, mas só tirava 10. Por isso que virou um cantor, tá? Na língua inglesa. Mas, David, o nome, o pseudônimo artístico Dave McLean, foi criado por você, pela gravadora? Lembra quem criou o pseudônimo? Não, foi pela gravadora. Pois é. Tem a gravadora chamada Top Tape, no Rio de Janeiro, né? E ela que tinha ligação com a Globo, com tudo isso aí, né? E com a Som Livre, naquele tempo, né? Então, e ela que deu o nome, Dave McLean e tal. Que legal. E aí foi para frente. Só que só fez sucesso com essa gravadora, só fez sucesso Me and You e uma música chamada Priscilla, que era o tema do jornal Hoje. Ficou uns 2 anos como tema do jornal Hoje,
só a parte instrumental da música Priscila, sabe? Aí tocava, quando entrava o canto assim, eles iam baixando, né, tal, mas ela não fez sucesso. Então, de lá da Top Tape, as músicas que pegaram mesmo, tal, que foi, teve algum proveito, foi isso aí. Me and You e Priscila. E Priscila é gozado, né, tal. A gente fez a música, assim como muitas americanas, né, tal. Você ouve e parece que é uma grande música de amor, um coisa, né, tal. Igual Rock and Roll Lullaby, né, tal. She was just 16 and all alone when I came to be. Né? Ela tinha 17 anos, né? E sozinha quando eu nasci, né? Quando eu apareci na vida dela. Então ele falava de uma música do Rock and Roll Lullaby, né? Que era uma canção de ninar, né? La 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 la, you'll be alright. Sabe que eles passavam uma situação assim danada, né? Tal. E essa música Priscila, aí nós fizemos para a filha do outro rapaz, do John Burns, que era o outro compositor que fazia música comigo, e ela tinha acabado de nascer. Então aí nós fizemos a música para ela, e parece uma música de amor, mas a música foi feita para a filha dele. Olha só. Ô, David, nós tivemos uma fase muito legal, né? Que assim como o Dave McClain, outros artistas brasileiros também gravavam em inglês, né? A gente viu o caso do Fábio Júnior, né? Do Christian com a dupla do Christian que fazia a dupla com o Ralph, né? Então teve esse movimento de se cantar você conhece em inglês. Música aqui, ó? Você conhece a música? Every time I see your face, but it's all a picture. It reminds me of the places we used to go. Essa música é a música Tears, que o Christian gravou. E a música é minha. Esse detalhe eu não sabia. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Aqui no Ceará, existiam muitas festas dentro de casa, não tinha muitos clubes, né? Então as festas dentro de casa, que a gente chamava de tertúlia. Tertúlia. Então tocava demais, tocava demais Christian, tocava demais o Fábio Júnior na versão em que ele cantava em inglês, e era bom demais, viu, David? Sim. Esse negócio é legal. De vez em quando eu ia um pouquinho mais para Fortaleza, até cantava na nossa casa, na casa nossa. É casa nossa, né? Ou nossa casa? Sim, é casa nossa. Show das tertúlias. Então, show das tertúlias lá, tinha um negócio assim, sabe? Então, tinha um empresário lá que fazia bastante esse tipo de negócio. Aí ia eu, o Patrick Dimon. Patrick Dimon teve recente aqui. Teve. Então, e ia também o Hélio Santisteban, que era o cantor dos Flores. Né? Então a gente ia fazer 3 shows numa noite só. Quando a gente não fazia com Renato Blue Caps, com os Fevers, com isso aí, quando a gente fazia no Correio também, sabe? Pois é. Aqui o Ceará, Fortaleza principalmente, sempre aceitou muito, tá? Esse tipo de música da década de 70, da década de 80. Recentemente teve aqui The Fevers, tá? O The Originals, o pessoal do The Folhas também, muito top, que a gente adora aqui. E a gente tá precisando trazer o Dave McClain para cá, né, Cuca? É claro. De novo, né? Eu ir para aí novamente, né? Tem que trazer. Olha só, o teu primeiro grupo, né, foi o The Buttons, né? Os Botões. A ideia desse nome que me chamou a atenção, tá? Porque os botões têm algum significado ou não? Não. Acontece o seguinte, tinha o contrabaixista nosso lá, tudo, ele trabalhava numa empresa também, sabe, na Mercedes-Benz. Ele estudava na Mercedes-Benz, estudava ferramentaria, esse negócio. E tinha vários amigos lá. Então o primeiro conjunto mesmo nosso chamava The Snakes. Os Cobras, sabe? E foi um cara de lá, amigo dele lá, da escola de ferramentaria, que deu esse nome, que apareceu com esse nome. E depois, quando nós mudamos o nome de Snakes para Os Botões, né, que mudou para The Buttons, talvez ele tenha se inspirado em The Beatles.
Eu não sei, sabe? The Buttons, The Beatles, os botões, sabe? Talvez ele tenha se inspirado, mas eu não sabia disso, eu não soube disso até hoje eu não soube. E foi ele que deu a ideia desse nome. E eu falei, pô, legal, o nome é legal. Era uma coisa que soava familiar pra gente, assim, tal, né? Mas a gente não sabia por que era, mas o familiar era porque parecia com Beatles, né? Hoje a gente vê, né? Ô Dave, quando você gravou esse grande sucesso, né, da novela, que participou da trilha sonora da novela Ossos do Barão, essa Ah, música, ela fazia parte daquele LP, que tinha o nacional e tinha o internacional, sim, da e Som também Livre. fazia parte de um disco solo seu? Sim, nós lançamos, inclusive o disco que estava Priscila, que estava tudo, né? Aquela música Priscila, eram 12 músicas que nós gravamos para Som Livre. Aí a Som Livre lançou, para Som Livre não, para Top Tape. Então a Top Tape lançou o disco inteiro, o vinil, né? Sim. O vinil, e a Som Livre lançou o Me and You nos discos da Som Livre, que aí tinha todos os sucessos da novela, sabe? De uma novela tinha várias músicas, né, tal. Só que Me and You era o tema principal. Quando eu começava, né, sabe, aí já era o Me and You que vinha, né? Aí era o tema dos galãs e da mocinha, do mocinho e da mocinha. Mas participar de um disco desse, de uma coletânea, de um LP, com vários cantores, a gente sabe que todos esses discos da Rede Globo, eles ganhavam disco de ouro, todos, né? Na década de 70 e 80. Então, consequentemente, não comprometia um pouco a vendagem do disco solo de vocês, não? O que você fala que comprometia? A vendagem do disco solo de vocês. Ah, não, porque eles não revelavam nada. Porque na capa não tinha nada, entende? Na capa não tinha nada. Na capa nosso, do disco Dave McLean pela Top Tape, só tinha o nome. Né? Do Christian, tinha só um ator, né? Um galã lá, tal, sabe, um modelo, sabe, assim, meio obscuro, sabe, o cabelão assim, tal. Do Christian era assim. Então eles não revelavam, né? Para ser revelado, demorou muito tempo para a gente começar a aparecer nos programas da Globo, sabe, que tinha a Globo de Ouro, todas essas coisas, Fantástico, sabe, eu apareci no Fantástico também, o programa Moacir Franco tinha um programa lá também, na Globo, e a gente fazia o programa, o Chacrinha, a gente fazia um monte de coisa no Chacrinha, aí, mas isso aí demorou um tempo para acontecer isso daí, demorou mais de um ano. Tá certo. Deixa eu dar um alôzinho para quem está chegando aqui, ó. G do Nascimento chegando por aqui. Kleber e Tati Monteiro, tudo bem, meus amigos? William Couto está pedindo para a gente mandar um alô para Mato Grosso, Cuiabá. Alô, Mato Grosso, Cuiabá! Opa, alô aí! Tem uma moça aqui muito simpática, que é a Ana Beatriz Konig. Ela sempre participa das lives. E ela está pedindo aqui, ó, se puderes, canta um pedacinho de Me and You, né? A vida inteira eu sonhei com alguém como você. E em meus sonhos você veio para mim. Se você olhar para você mesma, você encontrará eu em você. Olha que bonito! Que poesia! Look at yourself, you find me and you. Oh, look at yourself. É isso aí, é o Me and You, que eu já tinha cantado um pedacinho e agora ficou dedicado para ela. David, tem ideia de quantas músicas você gravou em estúdio? Não tenho ideia. Eu tive contando tal, sabe, mas tem música pra caramba. Porque a editora não, a sociedade que vê as músicas que estão tocando no rádio, que agora na internet. Direitos autorais, né? Tipo ECAD, né? Eles me passam, o ECAD, eles me passam uma quantidade de música, mas é 100 e poucas músicas, um negócio assim. Mas isso daí está incluso músicas que eu fiz também para outros artistas, né? Porque além do Christian, que gravou em inglês, né, o Tears, Sandy Júnior gravou música minha, gravou Para Ser Criança
e outra música chamada Pra Dançar com Você. Essa música Pra Dançar com Você é o nome do disco. É o nome de um dos discos de Sandy Júnior. Mas, então, e a música minha e do Feio. Então, o cara era bonito, mas ele foi... Eu sei quem é. Só grande compositor. Então, mas... e além disso, eu fiz... eu ia gravar muito com o pessoal aqui em São Paulo, sabe? E no Rio também ia, né? Tal, mas eu ia gravar muito gaita, sabe? Gaita de boca, né? Então eles gostavam. Então eu gravei com praticamente todo mundo, do sertanejo, sabe? Até com Joana, Amado Batista, Sula Miranda. Eu quero saber um pouco mais disso aí. Mas olha só, antes, né? A tua música, ela não fazia sucesso somente aqui no Brasil, não. Tá? Era na Filipinas, Equador, Portugal, Estados Unidos, Espanha, França. O mundo quase todo conhecia a tua música. É verdade. E tem uma música também que nós gravamos antes, nós gravamos com os Botões, com o nome de The Buttons, sabe? Uma música assim. La, 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 la. La, 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 la. Oh, Happy Mary, I had never seen your face. I tried to find you. I never tried to forget our place. Essa música tem uma coisa... É música minha e do Paul Denver, que era parceiro meu no conjunto. Era do meu conjunto, Paul Denver. Lembra do Paul Denver? Que é... I confuse the rain with memories. Então, Paul Denver... Só música boa, cara. Também a gente fazia música junto. E aí nós fizemos essa música Happy Mary. Essa música foi mandada para a Inglaterra, um conjunto de lá chamado Tears, coincidência, né? Um conjunto chamado Tears, gravou lá na Inglaterra e fez um sucesso tremendo na Inglaterra, e a música é minha e do Paul Denver. Aí eu estava procurando na internet agora, esses dias, sabe? Aí eu achei com o Tears, sucesso em primeiro lugar que tinha sido na Austrália. Independente das músicas que eu gravei, né? Música minha tinha sido gravada na Austrália, tinha Itália, França, Portugal, tudo tinha sido sucesso e na Inglaterra. E foi sucesso em todos esses lugares. E eu fiquei sabendo que tinha sido sucesso na Inglaterra através de um amigo meu inglês, que era diretor da West Top. West Top antes era as calças, West Calça Top, jeans, né? Os tênis, esse negócio assim. E aí eu fiquei conhecendo o Johnny, e aí eu falei, pô, tem uma música minha que foi lançada na Inglaterra por um conjunto chamado Tears. Aí eu comecei a cantar lá, 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 lá. Aí ele, caramba, né? Eu conheço essa música. Ele falou, aí ele continuou cantando a música. Eu falei, mas como é que você conhece? Ele falou, porque é sucesso na Inglaterra. Pois é, David. Mas essas tuas músicas sendo sucesso na Inglaterra, em outros países aí, funciona bem a questão de arrecadação de direitos autorais? Tem uma coisa muito burocrática entre ECAD e essas sociedades que né, do Brasil tudo, né? O Brasil sempre foi muito... Não é que foi muito atrasado, acho que foi no passo, sabe? Tal. Sim, eu entendo. Vamos supor, lá no México, eu fui para os Estados Unidos trabalhar minhas músicas, né? Trabalhar o Wizard Dubai, fazer negócio na gravadora lá, tal, na RCA Victor, né? Tal. E de lá eu fui para Miami, e de Miami para a Cidade do México, sabe? Lá em Nova York eu gravei, me apresentei em televisão lá, tudo, sabe? Miami também. Aí quando eu fui para o México, quando eu cheguei no México, eu vi que tinha um tapete vermelho na porta do avião, sabe? Eu falei, que é isso, né? Quem será importante? Mas foi sério, não estou brincando, não. Aí eu olhava para trás, sabe? Eu na escada, eu olhava para trás e falava, quem será que está aí que eu não vi dentro do avião, né? Tal. Aí eu fui descendo e tal, quando eu vi, aí tinha uma moça com Departamento Internacional RCA Victor. Eu falei, caramba, o que é?
Aí eu cheguei para ela e falei assim, escuta, esse negócio é para mim. Aí todas as câmeras vieram em cima de mim, sabe, tal, tipo Jornal Nacional, aquelas coisas, sabe, tal. Aí veio todas as câmeras em cima de mim. Eu falei, é para mim isso daí e tal. Ela falou, você está em primeiro lugar na parada de sucessos, segundo, quarto e sexto. Na Billboard? Ao mesmo tempo, sabe? Ela falou, por isso que é tudo esse negócio aí, porque nunca aconteceu isso. 4 músicas. E primeiro lugar, né? Primeiro, segundo, quarto e sexto. E o terceiro lugar era um grupo de lá que gravou a música minha em espanhol. Olha só. Então era primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto lugar, né? Na parada. Eu falei, época de ouro, hein? Aí você perguntou sobre a arrecadação, porque é o que me levou a esse papo, né? A esse assunto, né? Acontece que a SICAM, eu era associado à SICAM aqui, que arrecadava meus direitos através do ECAD e tudo tal, eles não eram associados às empresas lá, à sociedade arrecadadora do México. E eles não me pagaram absolutamente nada. Aí não ajuda o brasileiro, né? Era uma mega cena, né? Aí não ajuda. Deixa eu dar um alô pro pessoal aqui, ó, que tem várias pessoas participando aqui. André Gonzalez está dando uma sugestão aí, ó, que dá para ouvir o disco dos Botões no YouTube. Que legal, ele colocou até o link. Obrigado aí, Andrezão. A Ana Paula Alves também está ligada aqui. O Marcelão também, Francisco Araújo. O Dani Treves fez uma pergunta, como se chama essa música do Botos, que foi gravada lá fora, mas o André Gonzalez já respondeu aqui pra gente também. O Ender Couto, ele falou que é super fã do Dave McClean, e ele fala que nem é daquela época. Foi bem ali, o Ender, bem pertinho. Tá? Não faz muito tempo, não. Mandar um abraço também pro Carlos Gomes, o pai do cantor Márcio Gomes também, tá? Que tá sempre participando com a gente aqui. Excelente. Márcio Gomes é um grande artista daqui da terra, fazendo maior sucesso. E o pai dele, o Carlos Gomes, aqui, dá um apoio, aquele apoio de pai mesmo, que chega junto mesmo. E eles, inclusive, tiveram lá no meu programa. O Teatro Carlos Gomes, onde que é? O Teatro Carlos Gomes, onde que é? É aí em Fortaleza ou não? Sim, sim. Também, né? Porque eu lembro que... não. Uma vez eu cantei, acho que no Teatro Carlos Gomes, acho que era em Salvador. Não, desculpa aí, então eu tô confundindo aqui. Volta só de novo aí o que você perguntou. Eu estou falando do Carlos Gomes, que é o pai do Márcio Gomes, né? Então, e eu perguntei sobre o teatro também. Você chegou a fazer aqui no teatro, não? Eliane Camargo está assistindo. Opa, tô vendo aqui, pela minha assessoria, aqui, que a Eliane Camargo está assistindo. A Eliane Camargo é uma cantora sertaneja muito legal, muito querida. Eu sei quem é, que massa. Que massa. Olha só, o David. E também o José Souza está pedindo para você dar um alô lá para Alta Floresta, em Mato Grosso. Poxa, Alta Floresta, meu abraço. E continue ouvindo as músicas românticas aí e tal, e chorando no ombro. Essas músicas que fazem um bem danado para a gente. Mas, David, na década de 80, comecei na década de 80, os cantores que cantavam em inglês, esse período ficou um pouco assim, aferrecido, né? Então, no caso... Você deu uma mudadinha em algumas estratégias na tua carreira e você formou um trio bem legal chamado Dollar Company. Não foi isso? Sim, Dollar Company. O que acontece é o seguinte, teve uma época que a Globo, esse negócio, eles não queriam apresentar mais a gente, sabe? Porque aí começou... Quem começou ali cantando em inglês, em músicas próprias, tudo e tal, né? Foi o Terry Winter, né? Sim. Né? Depois, o Christian cantava, mas as músicas não eram dele, né? Tal. Ele cantou, inclusive, música minha, né? Tal. Mas aí começou a aparecer uma enxurrada de cantor brasileiro cantando em inglês. Entende? Aí a Globo não quis dar colher de chá pro pessoal, entendeu? E não quis apresentar mais ninguém. Aí não queria apresentar mais ninguém, sabe? Então, e eu fiquei de fora. Aí eu falei assim, eu sempre gostei de grupos, né? Como eu te falei, né? Eu sempre gostei de conjuntos, sabe? Então, eu falei assim, eu vou formar um trio, né? Que era um pessoal
Dois deles eram o pessoal que era do conjunto que me acompanhava, né? Então, eu falei assim, vou formar um trio e tocar só música country, que era o que eu gostava. Aí uma música, tudo bem vocalizado, sabe? Tudo uma coisa bem vocalizada, bem tal. Foi um dos melhores conjuntos que eu já tive, foi o Dollar Company, que mudou o nome depois para Dólar de Prata. Sabe? Porque a gente depois mudou. começou, mudamos o nome para Dólar de Prata e a gente se apresentava durante 15 anos. 15 anos, a gente se apresentou em exposição agropecuária entre Minas, Mato Grosso, São Paulo, todo esse lugar aí, tudo. A gente fazia 22 shows por mês, sem ter um nome em disco, sem nada, sem ter sucesso na rádio. Só pelo boca a boca. Porque Minas Gerais, não sei se você sabe, mas Minas Gerais, as cidades são muito próximas uma das outras. Então elas ficam a 20 quilômetros uma das outras, sabe tal. Então quando tem um show aqui num ponto central aqui, todas as cidades vêm. Todo o povo de todas as cidades vem para aquele lugar. Aí vai ter aqui, aí junta todo o povo. Tudo. Então o povo é quase sempre o mesmo, né? Mas só que vai formando esse boca a boca, sabe? Aí quando você vai para uma outra cidade, puxa, é o Dólar de Prata, é o Dollar Company que vai tocar, vamos lá. Aí vai todo mundo lá. Aí no outro vai todo mundo lá, entendeu? Então um negócio muito legal. Foi você que trouxe a música country aqui para o Brasil? Praticamente foi o trio Dollar Company, sim. Apesar que tinha um conjunto chamado Old Frontier, sabe? Que era Velha Fronteira, que era um conjunto de country mais tradicional, sabe? E tinha o Nashville Express, também tinha. Tinha esses dois conjuntos que tocavam em São Paulo, mais uma dupla de americanos, que eles se apresentavam nos barzinhos aqui de São Paulo. E o Carlinhos Barba Gato. Carlinhos Barba Gato, que que é um grande produtor. Hoje em dia ele tem estúdio, tem negócio e tal, e ele está sempre na música e tal. Ele produziu um monte de coisa. Sabe que ele produziu também, que juntou eu com ele e tal, né? Ele produziu aquela música Festa dos Insetos. Sabe? Sim, do Giliard gravou. A Pulga e o PCV. Então, e no começo tem uma gaita. É você. Sou eu. Isso aí eu não sabia. Isso aí eu não sabia. E eu adoro essa música. Foi gravada aqui pelo Giliard. Giliard, Cantor lá do Rio Grande do Norte, né? Cantor que a gente gosta muito aí. Que legal, cara. Olha aí. Então, além de você emprestar tua voz para grandes sucessos, você ainda era um músico de prima, hein? De primeira, hein? Sim. Aí eu tocava em muita coisa. Eu tocava a Sula Miranda mesmo. Ela tem música minha, né? Gravou eu música sei. Minha, tudo tal, né? Fogo e palha não podem se juntar. Fogo e palha fazem tudo incendiar, sabe? E aí eu toquei lá com ela, eu toquei banjo de 5 cordas, porque já era de country. Eu toquei banjo, guitarra e gaita. Deixa eu te falar uma coisa que pouca gente sabe. Uma vez esse é bem legal. O Belchior, cearense, queridíssimo. Eu fui para o Rio de Janeiro e uma das faixas, eu nem lembro mais a faixa direito que é, numa das faixas eu gravei todos os instrumentos com o Belchior. Gravei todos os instrumentos com o Belchior. E um negócio legal, né? Então você é multi-instrumentista também. Hein? Você é multi-instrumentista. E nessa época o Belchior ia lá em casa pra gente ficar ensaiando as músicas, tudo. A gente sentava no sofá e ele ia lá em casa. Apesar que ele morava em São Paulo, né? Na capital, e eu aqui em São Bernardo, aqui onde eu estou, em São Bernardo, que fica a uns 20 quilômetros de São Paulo. Olha só, você falou Sandy Júnior, você falou aí da Sula Miranda, que a gente gosta tanto, tá? Mas muita gente gravou, né, as suas composições. O Jean Giovanni, Sérgio Reis também gravou, né? Gravou uma composição sua. Lembra qual foi? Jean Giovanni gravou
Mil corações deixados no portão, com o meu nome escrito com batom. Mil corações. Essa música aí é muito bonita, essa música. Que bonito. Então tem um monte de gente, porque eu ia gravar gaita lá com os sertanejos, tudo, né, no estúdio. O estúdio era do Oswaldinho. O Oswaldinho era o contrabaixista dos Folhas, antigamente. Na primeira formação, né, dos Folhas, o Oswaldinho era o contrabaixista. E ele fez um estúdio muito legal aqui, sabe, tal, né? E eu ia lá gravar as músicas sertanejas, música com os artistas, eu ia gravar gaita. Aí eu falei assim, caramba, já que eu estou gravando gaita aqui com todo mundo e tô sempre junto com eles, né, tal, eu vou fazer umas músicas e oferecer para eles. Né? Então, eu estava junto, estava perto, né? Porque a dificuldade é você chegar junto, né? É ficar junto com o pessoal, né? Tal. Aí eu comecei a fazer música, fiz música para eles, fiz música para o Sérgio Reis, para, nossa, Gilberto Gilmar, para... coisa. A gente vai lembrando. Isso é música demais. Né, para lembrar. Aqui meu filho está falando alguma coisa aqui. Tem o Marcelo Lima, é filho do Marcelo Duran. Ah, Marcelo Duran. Tinha o Marcelo Duran. É o pai do Marcelo Lima. Marcelo Lima, o seu? Não, Marcelo Lima aqui. Marcelo Lima aqui é o tá pedindo para lembrar uma boa história do Marcelo Duran. Então, o Marcelo Duran era que produziu Ricardo Braga, que lembra que no começo começou imitando Roberto Carlos, tudo esse negócio e tal, e era muito legal. Ele cantava bem mesmo e com a mesma voz, né? Tal. Aí se apresentou no Fantástico, adivinha quem é isso aqui? A mesma voz, né? Igualzinho. Né? E o Marcelo Duran foi a ideia do Marcelo Duran. O Marcelo Duran, ele tinha muitas ideias, muita coisa. Ele lançou, inclusive, um conjunto chamado, naquele tempo, ele lançou um conjunto chamado Patati Patatá. Hoje em dia tem a dupla. Hoje em dia tem a dupla, não tem? Tem a dupla. Mas naquele tempo ele lançou um conjunto chamado Patati Patatá. O conjunto Patati Patatá faziam parte minha ex-mulher, meu filho, minha filha, Marcelinho. E o Marcelo Lima, que é filho do Marcelo Duran, fazia parte, e um coreógrafo, sabe? E era um conjunto, eles se apresentavam todos vestidos de animais, sabe? Porque o primeiro disco que foi gravado foi um disco sobre animais. O Reino Encantado dos Animais. Sabe? O Reino Encantado dos Animais. E nós gravamos, e aí nós fizemos versões das músicas que vinham do Canadá, vinham coisas. E logo depois nós fizemos o Reino Encantado do Circo. O Reino Encantado do Circo. 2 discos. Sabe? 2 discos. Lonas coloridas e uma gente divertida, é o circo que acaba de chegar. Sabe? É bem legal. A gente era feliz e sabia. Do circo, e a minha filha também era do conjunto, né? O André era o cachorro. Hein? O Marcelo Lima está dizendo que o André era o cachorro. O André é o cachorro? Ah, o André é o cachorro. E ele era o castor. Então, aí a minha filha chegou para mim, ela estudava balé, né? Ela falou, pai, no circo, faz uma música para mim, né? De bailarina, né? Porque ela estudava balé, né? Tal. Eu falei, filha, mas bailarina no circo não tem assim, não é bem conhecido. Opa! Só uma travadinha aqui, pessoal aí. Sabe, eu fiz para ela, né? Meu nome é Pupi, sou trapezista, vivo sempre a balançar, sou bailarina das alturas, o meu corpo está sempre no ar, sabe? Aí eu fiz a música para ela de bailarina, né? Era trapezista.
Rapaz, Bem legal. que presentão, hein, pra filha, hein? Que presentão. Ah, legal. Ah, e depois e meu filho André e ela, nós fizemos para aquele conjunto Algodão Doce, nós três, nós fizemos Lembro a muito. música. Como é que é, André? É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Tutti frutti, hortelã, bombom, chocolate. É disso que eu gosto, é disso que eu gosto. O carinho da mamãe, o carinho do papai. É disso que eu gosto, sabe? Então, tem, como você mesmo disse, né? Então, se fosse fazer um programa, o programa vai até a semana que vem. Um programa Mas olha só, longo, Dave. contando tudo, né? Dave, tem muitas histórias que a gente precisa conhecer, que a gente sabe que numa live dessa rápida não dá. Mas eu quero pedir ao pessoal, tá, que está acompanhando essa live, ou não está acompanhando agora, que vai acompanhar depois, porque ela vai ficar salva lá no meu Instagram, no Instagram também do Dave McLean. Dá uma chegada lá e depois, pessoal, explora um pouquinho, tá, da obra do Dave McLean. Sei. Tem tanta coisa, tem tanta coisa. E quer saber um pouco mais também? Existe um filme. Conta pra gente desse filme, Dave McLean, que conta um pouco da história da música e fala muito da tua história também. Aham. Falar no Instagram, falar um monte de coisa, né? Tal, e ir contando histórias, né? Sim. E esse filme, tá, que conta a sua história? Ah, não sei. Aí... Qual filme que é? Não, você sabe de algum filme? Não, né? Sei. Eu sei que tem um filme, tá? Que agora, inclusive, está em algumas plataformas, que fala da história da música, né? Dessa década de 80, né? Dos cantores cantando em inglês. E ele cita muito o seu nome, Dave McLean. Ah, acho que eu sei, É sim. do André Barcinski. É do André Barcinski, né? Exatamente. A história da música pop, né? Brasileira, né? Tal. Pois é. Eu sei, eu fui assistir isso daí. Tá passando umas Tá plataformas passando aqui e fala muito pagas, da tua né? história, tá? Eu Da fui história. assistir no cinema. Eu fui assistir no cinema isso aí, no lançamento. Fala, inclusive, da história do porquê artistas brasileiros gravaram em inglês. É bem interessante. E o que me chamou mais a atenção é porque tinha seu nome lá, Dave McLean, tá? Sim, sim. O Dave, o Tony Silveira, ele foi o primeiro cantor da banda de forró daqui chamado Mastruz com Leite. Uma banda muito conhecida aqui no Ceará. Sei, no Nordeste. mas, claro. E ele está acompanhando essa live, está falando, olha, ver esse grande artista é muito legal, tá? Tá elogiando o quanto é bom, tá? Te acompanhar aqui nessa live, Dave. Um abração para ele. Mastruz é mais sucesso do que qualquer coisa, cara. Pois é. Mas olha, Dave, você tem que voltar aqui em Fortaleza, tem que trazer esse teu show. Eu sei que você não para. Você gravou em inglês, depois gravou, trouxe esse country aqui pro Brasil, né? Fez reações para muita gente aqui. Essas duplas sertanejas, quase todas de maior sucesso, gravaram músicas suas. Sandy Júnior fez sucesso gravando Dave McLean. A gente viu que você teve participações em músicas com Zezé de Camargo e Luciano, com Leandro e Leonardo, com Edson Hudson, com Amado Batista. Então Calcinha tem Preta. muito envolvimento com a música. Você não ficou Calcinha presa ao Preta rótulo gravou só, Me and não. You. Calcinha Preta gravou Me and You, né? Calcinha Preta também gravou? Dalvan, Hein? Dalvan, isso é Dalvan gravou We Said Goodbye. Os Fevers gravaram Me and You também. A gente precisa fazer um documentário. Mas, Dave, eu quero te fazer um convite. Quando você vier aqui para Fortaleza, quero te convidar a participar do meu programa lá na TV Precabura, para a gente contar e ilustrar um pouco mais a sua história. Porque tem muitos pontos que eu quero citar, mas essa 1 hora, ela acaba sendo muito pouco para a gente aqui. Tá? Então, eu quero te convidar, já fica o convite. Cuca, traz Dave McLean para fazer show aqui. Já trouxeram um monte de gente legal aqui. Esse pessoal das antigas que a gente gosta, da era disco, da era do bolachão, do compacto, que a gente gosta tanto. E eu tenho certeza que a casa de shows, a barraca, tá, o restaurante, a pizzaria que trouxer Dave McLean é garantia de casa lotada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não. É garantia. E aqui, Dave, existe uma emissora de rádio, a FM 93, que é primeiro lugar no Ibope, faz maior sucesso aqui. Todo domingo ela tem uma programação de sucessos antigos. Mas não tem um domingo, não tem um só domingo, tá, que Dave McLean fica fora da programação. É muito legal isso aí. Mantendo viva
a história, tá? Mantenha viva a sua trajetória. E o Dani Treves tá dando uma dica pra gente aqui, ó, que a série é a série documental A História Secreta do Pop Brasileiro. Isso, é isso. Vamos aí. assistir, pessoal. História Secreta do Pop Brasileiro. Obrigado aí, tá, Dani? É a Cuca que está te assessorando aí, não? Ela não está comigo hoje aqui, não. Um mas abraço. a gente faz uma parceria muito juntos. Porque Quero a mandar um Cuca, abraço para ela. Ela é muito ela legal. tem um projeto lá com o Gelúcio, lá nos Estados Unidos, né? Então, coincidiu hoje os horários e ela tá. Mas a gente vai conversar para a gente bolar alguma coisa aqui em Fortaleza. Precisa. Legal. Bem legal. Tá. David É McLean, isso aí. atualmente, tá, o que é que você está fazendo? Continua fazendo apresentações, fazendo lives, dando muita entrevista? Continuo. Programas de entrevista. Eu estou aqui com o Danilo. Gentili. Como é que é? O Danilo? Danilo Gentili. Da Bandeirantes. Danilo, ele agora está no SBT, Danilo Gentili. Gobato. Danilo Gobato. Ah, tá. Então, eu estou com ele agora no sábado, tal, nas 10h40, na Rádio Bandeirantes. E na próxima semana eu estou em Piracicaba, no dia 16 de julho, né? Eu vou estar fazendo um show lá em Piracicaba, num bairro lá chamado Artemis, na sociedade lá dos comerciários. Tal. E logo em seguida eu vou estar fazendo um programa também que o Ciro Aguiar, lembra do Ciro Aguiar? Aquele cantava, não tô lembrando. I like samba, I like to feel love the samba, I love you. A música eu lembro. Lembra disso, não? É muito tempo atrás, mas o Ciro Aguiar, ele tem uma rádio. Ele tem uma rádio aqui, uma das mais ouvidas de São Paulo, sabe? Assim, bem popular, sabe? Bem popular. E ele faz o programa de aniversário dele todo ano. Todo ano, então, ele junta num teatro, aí todo mundo vai assistir e ele junta todos, nossa, praticamente todos os artistas daquela época, ele junta tudo lá e faz um programão, faz um show até meia-noite. Ele faz o negócio, ele começa às 6 horas da tarde e vai até meia-noite no negócio. Que legal, que legal. Dave, pra gente finalizar esse nosso bate-papo, eu queria pedir para tu cantar uma música pra gente. Pode ser? Ah, tá bom. Fica à vontade. You'll never find another guy that loves you more than I can do. You'll never love another man. Oh no. So I will leave your mind no more. No, no more. Why, oh why did we say goodbye? Why did you say goodbye to me? When did I say goodbye? I said goodbye to you. Oh, I said goodbye to you. Opa! Que Deus te abençoe muito. Conta com o Nordeste, conta com o povo cearense, conta com essa galera de Fortaleza. A gente quer te ver aqui, tá? Vou perturbar muito a Cuca a partir de amanhã. Tá bom. Falou. Deus grande te abraço para abençoe. você, assim. Deus te abençoe muito. E para obrigado. todo mundo, para todos os seus ouvintes e o pessoal que está assistindo, inclusive. E essa live vai estar salva lá no meu Instagram e também no Instagram do Dave McLean. Quem não segue ainda o Dave McLean, segue lá. Agradecimento aí, seu filho. Falou!